Olá, meus amigos. A palavra de hoje é sobre fonte da riqueza. Vamos à palavra sem mais delongas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, diz: E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Pois bem, meus irmãos, a palavra diz que prosperidade é um dom de Deus, está nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Pela palavra dele, em tudo quanto nós fizermos, nós podemos enriquecer, prosperar, abundar, né? Depende aí de como é que você vai entender e de quais são os seus interesses e o seu coração, como é que ele está colocado diante de Deus. Aqui fala de riquezas. Nós muitas vezes queremos riquezas. Queremos coisas que nos tornam aparentemente melhores do que os outros. Pensamentos, atitudes, palavras, posições, dinheiro na mão, bens, não é verdade? Mas tudo isso vem de diante de Deus. Ele domina sobre tudo, sobre todos, e na mão dele há força e poder. Então nós precisamos nos engrandecer da força que vem do Senhor. Nada pode ser duradouro, a menos que esteja arraigado no caráter invariável de Deus. Se nossas ações mais importantes se tornam pó diante de Deus, onde devemos colocar nossa confiança? Nossa confiança não pode estar no bem material, não pode estar na inteligência que nós temos porque aprendemos determinada função, profissão. Somente podemos encontrar algo permanente em uma relação com Deus. Seu amor nunca se acaba e nada pode afastá-lo de nossa vida. Nós temos visto, nós temos assistido muitos filmes evangélicos, por exemplo, que demonstram o poder de Deus e faz com que a gente possa perceber que no que o mundo diz pobreza, nós já somos enriquecidos por causa da palavra de Deus. Todo o poder vem de Deus e Ele supre cada uma das nossas necessidades segundo as riquezas dEle. Sem a palavra de Deus para nos guiar, nada poderemos fazer. E a fraqueza e a pobreza, em todos os sentidos, nos encontram. Então, a fraqueza, repetindo aqui, desculpe, me atentei lá na porta, e a fraqueza e a pobreza em todos os sentidos nos encontram. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, não o poder das riquezas materiais. Paulo estava incomodado por causa de algo que o incomodava, e ele buscou diante de Deus se livrar disso, e Deus disse: a minha graça te basta. Pois é, quanta coisa nos incomoda nos dias de hoje. Quantas situações nós estamos vivendo e nós não sabemos como resolver. A graça de Deus nos basta. Ela nos encaminha na direção correta, ela nos encaminha para o resultado perfeito, mediante a palavra de Deus. A riqueza sempre foi almejada por todos os povos em todos os tempos. Raramente encontramos alguém que não esteja em busca dela, apesar de pouco admitirem isso. Basta surgir uma possibilidade para angariá-la, que logo se lançam com todas as forças para a conquista. Não é verdade? Pense em você. Quantas vezes você já não quis uma oportunidade para enriquecer? Na verdade, na mão de muitos homens, o poder os torna grandes, dominadores. E não é o que Deus deseja. Deus nem é dominador de nenhum de nós. Ele quer o melhor para nós. Ele nos deu a liberdade através da morte de Cristo Jesus.
Na verdade, as pessoas são capazes de fazer coisas absurdas para conseguir amealhar bens, juntar bens. Isso acontece entre os não cristãos e, infelizmente, também entre o povo do Senhor. Lembra a questão da capa? Lá, quando as muralhas de Jericó foram destruídas, foram pegas uma capa, algumas moedas, escondida embaixo da tenda de uma família, e essa família acabou sucumbindo, porque Deus disse que nada poderia ser pego dali. Toda a família morreu por causa disso. Então devemos atentar para os desejos que nós carregamos no nosso coração. Prosperar não é pecado. Senão, a própria palavra de Deus não diria que prosperidade é um dom de Deus. Se Deus tem esse dom de prosperar, por que não buscar? Mas nós buscamos mediante a obediência à palavra dele. À medida que nós vamos trabalhando, nós vamos realizando o nosso futuro. Amém? Não é errado desejar prosperar ou mesmo enriquecer. Aqueles que pertencem ao Senhor podem e devem melhorar de vida, mas para isso não precisam agir fora da palavra. Basta cumprirem as normas estabelecidas pelo nosso Pai para a fortaleza e a prosperidade de seus filhos. Em 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Não que eu precise, que eu tenha que ter fraquezas, doenças ou qualquer coisa. Mas naquilo que eu estou vivendo, eu me glorio em Deus, porque Ele me fortalece, Ele me dá vida, Ele me dá capacidade, Ele me dá inteligência para resolver alguns problemas, para resolver até problemas que eu nunca nem imaginava. Geralmente o Senhor está falando comigo, né, a respeito de algumas coisas que são importantes. Se você não ouve o Senhor falar contigo, pegue a Bíblia, estude a Bíblia, e você vai ouvir o Senhor falar contigo. Você vai entender por quê, para que nele nós possamos habitar no poder de Cristo, dentro de nós. O poder de Cristo deve estar dentro de nós. Se há fraqueza para ir adiante, devemos lembrar que a graça de Deus é suficiente para realizarmos tudo quanto nos for posto diante de nós. Não devemos temer o inimigo ou a dificuldade, sejam eles quais forem. Na verdade, o Espírito Santo usou o rei Davi para nos revelar a fonte das riquezas, conforme vimos no texto de 2 Crônicas 29, 12. Então, estar diante do Senhor Deus, a revelação é clara: riquezas e glórias vêm de diante do Senhor. Em Eclesiastes, a palavra de Deus, ela diz que a gente deve, sim, regalar-se daquilo que vem às nossas mãos, aproveitar, que riqueza é um dom que vem do Senhor. Mas, na verdade, se você pensar bem, tudo isso é vaidade, porque você não vai levar nada desta terra. O dia que você partir daqui, nem a sua roupa você vai levar. Então pense nisso. Prosperidade é um dom de Deus. Se você tem o dom de Deus e Ele preparou para você, então ande na presença do Senhor, em nome de Jesus.